Mais um episódio Carbonicast. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Carbônica, que carinhosamente chamamos de Carbonicast. Criamos esse podcast para registrarmos conversas com pessoas relevantes na cultura, no entretenimento e, sobretudo, na arte. Sempre trazemos um artista ou banda para conversarmos sobre a sua trajetória, ou seja, trabalhos lançados, shows bacanas, projetos relevantes e tudo o que envolve o impacto, desafios e o prazer que é fazer parte da cultura. E por que não da história da música em Guarulhos e região. Eu sou Vini Carbônica, baixista do Carbônica e colaborador do Projeto Clã. Nesse nosso segundo episódio eu vou conversar com Ari Baltazar, da lendária banda 365. Uma banda que a gente curte muito, que acompanhamos há muito tempo e que sempre está trabalhando e, sobretudo, fazendo rock de qualidade. Bem-vindo, Ari. Tudo bem, cara? Boa tarde, Vini. Boa tarde aí todo o pessoal que está ouvindo. Bom dia, pode ser boa noite também. Um grande abraço aí, Carbônica, a banda aí, uma das bandas ícones de Guarulhos. Imagina. Prazer. Legal, cara. Obrigado por conseguir um tempo aí para bater um papo com a gente. Só para situar aí, para quem está ouvindo e que não conhece o Ari, eu vou falar, né? Porque tem gente que às vezes não conhece, mas o Ari, o Ari é guitarrista, compositor, é integrante da banda 365, como eu falei, e ele também tocou na banda MMDC, já fez umas participações no Mirão Brega Punks, tocou no Fogo Cruzado e outras bandas, né, cara? As bandas punks em São Paulo, Guarulhos, o pessoal, principalmente na década de 80, ficava transitando muito entre as bandas, né, Ari? Verdade. Do Fogo Cruzado eu fiz parte de uma das formações pós o show do Começo do Fim do Mundo, que foi um marco, né, na história do movimento punk brasileiro, paulista, né? E atualmente a gente voltou a tocar junto, né? Que legal. O Fogo Cruzado voltou ativa e na formação atual conta com o Muniz, né, que é o fundador da banda, eu na guitarra e tá o Monstro, que também toca nos Inocentes, né, o Anselmo, assim como o Talibã tá fazendo a voz atualmente. E nós estamos com músicas novas também, tá bem legal o trabalho. Que legal, Ari. Tá rolando também. Que legal. Vocês têm pretensão de gravar, cara? Porque o Fogo Cruzado é uma banda que infelizmente não tem muitas gravações assim em estúdio, né? Poucos trampos. Verdade. Né? A gente gravou uma demo, né, com 4 músicas novas, né, já dessa formação, e estamos esperando aí, antes da pandemia, né, já estava quase engatilhado pra gente lançar um vinil com material novo do Fogo Cruzado. Mas com a pandemia parou tudo, né, mas a gente tá trabalhando aí pra hora que puder voltar, a gente já tá com o material prontinho para gravar, para lançar um disco com o Fogo também. Que legal, cara, que legal. O Fogo Cruzado é uma banda mais punk, né? Diferente do 365, que é um pós-punk, tem mais melodia. O Fogo Cruzado é aquela banda punk tradicional mesmo, né? E participou, como você disse, né, daquele festival lendário, né, no Sesc Pompeia, que foi o festival do Começo do Mundo. Opa, desculpa, ouvinte. Só dar uma corrigida rápida aqui, porque o nome desse festival é O Começo do Fim do Mundo. Então vamos lá, seguindo, bate-papo com o Ari Baltazar. Foi em 82. Eu tenho dúvida, você tocou nesse festival ou você não estava na banda nessa época? Não, eu não tava na banda, eu tava na plateia. Inclusive na capa do vinil do Começo do Fim do Mundo, que aparece a galera lá, dá pra me achar ali no meio. Que da hora. É bem legal isso daí. Que legal. Tem um documentário, cara, chamado Botinada, a origem do punk no Brasil, do Gastão Moreira. Você já viu esse documentário, cara? Sim, com certeza. Esse documentário é fundamental para quem gosta de punk, né? E ele tem várias cenas desse festival, né, cara? Vale muito a pena. Tem cenas do festival, tem cenas também que foram extraídas de na época teve vários curtas e médias metragens documentários, né, da cena punk, e teve um que eu participei, eu já estava no Fogo Cruzado,
foi em 83 e é um média-metragem chamado Punks. Punks. E tem cenas desse média-metragem que aparecem nesse DVD aí do Gastão. Tem a gente tocando o Fogo Cruzado, tocando já em Guarulhos. Eu morava na Ponte Grande e a gente ensaiava lá. E a música era Desemprego, que tinha a ver também com a temática lá do média-metragem, né? Que falava sobre desemprego, o movimento punk inserido toda na crise que é eterna, né, no Brasil. Infelizmente, cara. Infelizmente. Entra a crise e depois a gente resolve, entra e volta a outra, né? É um ciclo complicado aí. E, cara, já que a gente tá falando do Fogo Cruzado, o Fogo Cruzado nessa época aí, cara, era uma banda tão importante quanto Cólera, quanto Inocentes e tal. E como que você caiu lá, cara? Porque acho que você tocava em outras bandas, né? Se você quiser até falar um pouco sobre isso, e de repente você foi pro Fogo Cruzado. Você deve ter ficado até meio chocado, né, cara? De repente estar de já assumir a guitarra lá, cara. Na época eu tinha 17 anos e entrar no Fogo Cruzado é como se fosse entrar no Sex Pistols. Que massa. Ou nos Ramones, assim, era assim uma coisa. Na verdade, em 83 eu comecei a tocar assim por volta de 81 e começou esse sonho de ser um músico de rock, né? Junto com um amigo meu que estudava comigo lá no Dom Paulo, na Ponte Grande, o Hélio Japonês. A gente começou junto, a gente estudava junto, né? E um dia ele falou, pô, vamos fazer uma banda, vamos. Daí, então você vai ser o baixista e eu vou ser o guitarrista. E aí a gente começou esse sonho de montar uma banda, né? Legal. Mas a gente não tocava assim, absolutamente nada, né? E não rolou essa banda, ele acabou entrando no Psicose, fez parte do Sub, que foi o segundo vinil punk brasileiro, né? Um registro histórico muito, muito importante, muito legal também. E depois, um pouquinho mais tarde, que eu acabei entrando no Fogo Cruzado, depois de ter passado por uma ou duas bandas mais underground, punk mais underground ainda, que era do que a própria cena de Inocentes, Cólera, que esses eram o top, eles tocavam já num nível mais profissa. E tinha as bandas que eram totalmente amadoras mesmo. E a minha primeira banda, né, nesse nível aí foi chamada Hidrofobia, o pessoal de São Miguel, e que o único que sabia fazer alguma coisinha de acorde lá era eu. O resto não sabia nem onde que eram as notas, né? Mas a experiência começou aí, né? Depois acabei conhecendo o Muniz aí nos salões punks, nos eventos que rolavam. O Muniz, que era o batera do Fogo Cruzado, e como o guitarrista deles, que era o compositor, que é o Beca, né? Tinha sido preso, eles estavam sem guitarrista. Como ele já tinha me visto tocar em algumas outras bandas, ele me chamou e eu abracei, né? Mas apanhei muito, porque foi bem, bem difícil tocar. O Fogo Cruzado eu tinha assim, até hoje, né? Tem um estilo assim bem, pra época assim, era até meio complexo assim as coisas que o Fogo Cruzado fazia em relação às outras bandas que eram bem mais assim cru, né? A temática, o jeito de tocar. Era aqueles 3 acordes e 1, 2, 3 vai, né, Ari? O Fogo Cruzado tinha um pouquinho a mais do que 3 acordes. Sim, eu digo, as outras bandas eram 3 acordes, 1, 2, 3 e vai, né? Agora o Fogo Cruzado já era mais sofisticado, né? O punk hardcore brasileiro foi moldado em cima de 1 ou 2 acordes, né? E não tinha passagem entre eles, né? E o Fogo Cruzado já tinha passagens, já tinham riffs de guitarra, né? Legal, cara. E pra quem tava começando era complicado. Mas a gente foi lá e conseguiu. Na época que eu entrei, eu cheguei a contribuir até com 1 ou 2 músicas minhas dessa fase aí do Fogo Cruzado por volta de 83, 84. Música que a gente foi só gravar agora. Uma música que chama Beirute Explode, que era minha, né? E a gente foi gravar agora nesse material novo que a gente tá gravando. E ficou bem legal. Que massa. Bem legal. Espero que saia. Quando que der, a gente vai apresentar aí pra galera. Com certeza, cara. Espero que em breve vocês consigam lançar esse material aí pra registrar mais coisas do Fogo Cruzado, que vale muito a pena. E aí, cara, você ali no Fogo Cruzado e de repente
né, de repente, né? Eu falo assim, parece que as coisas são tudo muito simples, né? Mas aí aparece algo que veio se tornar, eu acredito, o grande amor da sua vida na música, que é o 365, né? Como que, de repente... Verdade. Acertei? É o grande amor, né? Acho que tem a gente toca em várias bandas, mas tem algumas que a gente leva pro resto da vida, né? O pessoal, muita gente fala assim, pô, por que você não faz uma carreira solo? Eu tenho até algumas músicas, assim, guardadas, assim, com um projeto solo, mas o que eu sempre digo é que eu não preciso de fazer um projeto solo, porque o 365 já é meu projeto solo. Legal. No 365 eu tenho liberdade para fazer tudo que eu quero fazer e do jeito que eu quero me expressar. Então, uma liberdade total, né? De fazer aquilo que eu posso e que eu gostaria de fazer. Então, o 365 realmente é a minha vida, né? Porra, ele te completa, né? Você não precisa... É uma banda, é uma vida. Pô, legal, cara. Bacana. Chega a ser bonito. Legal mesmo, bacana, Ari. E aí, assim, pelo que eu sei, assim, já, o Mingau, né, e o Miro, eles já estavam ali montando uma banda, chamaram você, acho que tinha até um outro vocalista tal, mas idas e voltas aí vocês montaram aqui o quarteto clássico, né, aquela formação original, com o Finho, com o Miro. O Mingau, para quem não sabe, é o atual baixista do Traje a Rigor, né? E você, né, que formou esse quarteto aí, que é o clássico, né, vamos dizer assim. Então, seguindo a história do Fogo Cruzado, por volta de 83, 84, depois desse show que teve do Começo do Fim do Mundo, teve uma campanha muito grande na mídia, denigrindo a imagem dos punks, o que eles queriam, e passava assim muito, até no Fantástico, várias matérias, sempre, punk é coisa de marginal, é coisa de vagabundo. E a polícia começou a pegar muito no pé dos eventos que rolavam, né? A gente acabou que não estava tendo mais espaço para tocar essas bandas. Puxa. Então todo mundo começou a partir para outras alternativas. O próprio Os Inocentes, ele mudou a formação, que era da época com o Calegari, na época do Grito Suburbano, que é o primeiro registro punk brasileiro. Era uma outra formação e uma outra pegada mais crua, né? O próprio Os Inocentes já passaram para fazer uma outra pegada com uma outra formação também. E a gente também acabou, vamos fazer alguma coisa que... E o 365 foi uma evolução em cima disso, né? Na época a gente estava procurando uma banda que a gente pudesse ser um pouco mais intermediária entre o punk e o rock and roll. Então ficaria ali entre o Cólera e o Legião. Certo. Assim, mais ou menos. Uhum. E o 365, que a nossa ideia inicial foi bem essa mesmo, assim. Tá nesse meio aí, dessas duas pegadas aí. Tipo. O Mingau, todo mundo já se conhecia, que o Mingau também era do Ratos do Porão, né? Sim. Da formação clássica do Ratos do Porão. O Birão, o baterista, que hoje é o vocalista, ele era baterista do Lixomania, que também é uma banda super importante. E o primeiro vocalista foi o Mi. O Mi era um vocalista de uma banda também punk que chamava Guerrilha Urbana. E fizemos um show com o Mi. Mas aí teve assim, ele acabou não seguindo em frente, problemas particulares, né? Opção de cada um. E a gente achou um Finho, por acaso, né? Uma vez a gente ensaiava já em Guarulhos, na mesma casa onde o Fogo Cruzado já tinha ensaiado algum tempo antes. A gente estava começando a fazer o repertório do primeiro disco. E uma banda amiga nossa foi ensaiar um dia lá. E o Finho tava nessa banda, que era o República. E a gente, eu vi que o Finho tinha um jeito legal. E eu convidei ele pra entrar no 365 e ele entrou. E o resto é a história que, pelo menos os fãs do 365 aí conhecem bem. A gente vai passear por ela, cara. Uma vez eu ouvi uma história do Finho que vocês ficavam ensaiando numa casa, no fundo de uma casa, né? Que eu acho que era o bar do seu pai, né? Isso. E que aí vocês ficavam os três mandando um som e ele ia lá no banheiro, se trancava e ficava tentando escrever alguma letra para encaixar naquele som. Você lembra disso? Acontecia isso? O primeiro disco foi feito desse jeito. A gente
chegava no ensaio com uma ideia, tive uma ideia de uma base aqui, a base era legal, a gente começava a trabalhar a base, a linha métrica da música com a banda, né? E às vezes tinha uma ideia de melodia, já passava pro Finho, o Finho não pegava, ele saía, deixava a gente trabalhar ali o instrumental, ia num outro cômodo da casa qualquer e, já fiz a letra. Que legal. Vamos ver como é que fica. E o primeiro disco inteiro foi desse jeito. Era uma maneira de trabalhar que não foi nada pensado, surgiu totalmente natural, assim, e que deu muito certo. Infelizmente, essa fórmula depois acabou, assim, o pessoal esqueceu um pouco de tentar essa fórmula e não rolou mais. Esse jeito que eu achava bem legal, que foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Sim. E espontâneo, né? Espontaneidade ali, mas aquela química que aconteceu naquele momento e depois, né? Outras formas aí para vocês montarem. Verdade, as coisas acabam mudando, às vezes para pior, às vezes para melhor, né? Mas vão mudando. Exatamente, aconteceu e foi bom. Vocês fizeram um disco clássico, a gente vai chegar nele já. Enfim, né? Mas vamos lá. E aí, cara, vocês... Eu vou falar alguma coisa e assim eu sei o que aconteceu, muita coisa no meio, e aí os detalhes você com certeza vai lembrar e vai me falar. Que assim, de repente, vocês estavam numa coletânea Anão São Paulo, volume 2, da Baratos e Afins, do Luiz Calanca, né, lá da Galeria do Rock. Mas assim, como que o Calanca descobriu vocês, ou quem indicou vocês pro Calanca? Vocês tinham uma demo antes? Ouvi uma história que uma vez vocês foram gravar uma demo no Rio de Janeiro, vocês conseguiram um buraco no estúdio. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu. Quando a gente começou a compor esse material, né, a gente precisava de uma demo para mostrar para os produtores, ou para conseguir arrumar inicialmente shows e tudo. Sim. E a gente gravou a primeira demo de 4 músicas que só crianças, que algumas pessoas, alguns fãs conhecem, né? Que entrou em algumas coletâneas, acabou ficando para sempre, né? Tinha uma releitura de uma música do Fogo Cruzado, da Bomba Atômica, uma música que chama Bomba Atômica do Fogo Cruzado, que a gente fez uma versão meio clashiana, que é misturando punk com reggae. E chegou essa versão, inclusive foi gravada com o Mi ainda, não era o Finho ainda, e essa versão da Bomba Atômica chegou a tocar até que bastante, no comecinho da 89. Quando a 89 começou por volta de 86... Final de 86 para 87, ela tava pedindo, divulgou aqui, quem tiver demo aí de bandas novas, autorais, a gente levou essa demo lá e chegou a tocar a primeira música que tocou em rádio do 365, que foi a Bomba Atômica com o Mi. Legal. E a gente, em cima disso, a gente chegou até a fazer um certo... Começou a dar um pouco de nome pra gente, né? Essa versão... A gente foi fazer nosso primeiro show no Madame Satã em fevereiro de 86, já com o Finho. E o pessoal que foi no show no Madame Satã, assistiu 365, já conhecia essa música, assim, cantava ela, porque a gente tinha ouvido na 89. Sim, pô. A 89, quando voltou agora, eles fizeram algo similar. Eles também pediram material para bandas novas, cara. Depois, né, Mas não tocou, né? Não, tocou, mas foi assim, logo quando eles voltaram, acho que tem uns 5, 6 anos, não mais, acho que tem uns quase 10 anos quando eles voltaram. Eles pediram material, o Carbônica no caso até chegou a tocar. Mas foi assim, né? Só no comecinho, e depois aí eles já começaram a tocar as músicas que tocam até hoje. Voltou o velho padrão, porque 89 fez o nome nessa, porque ela pedia demo e tocava. As bandas que estavam começando, Titãs, tocava as músicas das bandas que já tinham vinil, e era 24 horas tocando ali as demos e a música brasileira, assim, o rock brasileiro. Legal. Então foi muito, muito importante 89, porque 89, entre aspas, estava copiando a fórmula que a Rádio Fluminense Rio, né? Em Niterói, que era no Rio, já fazia isso. Que lançou Paralamas, lançou Kid de Abelha, lançou Barão Vermelho. E a 89 entrou assim mesmo e lançou aqui Titãs, lançou Ira, lançou Ultraje a Rigor. Pô,
E foi que a 89 virou uma rádio rock através desse trabalho que era importante para ela e para as bandas. Que nem uma ação, quando a gente levou a nossa demo, que depois a gente ia chegar lá, dessa gravação que a gente fez aproveitando uma brecha de estúdio lá no Rio, que a gente foi pro Rio e gravou uma demo com 7, 8 músicas, entre elas estava São Paulo. A gente levou essa demo no 89 e essa demo virou hit no 89, que tocou assim muito, que o pessoal a 89, o esquema era assim: pô, hoje nós vamos apresentar a banda tal, a música tal, e se o público da rádio gostasse, começava a pedir. E se pedia, a música entrava na programação da rádio. Show. Então, pô, a gente conheceu tanta banda legal de São Paulo, do Sul, de Brasília, fora as tops, né? Através disso, pô, era muito legal esse esquema da 80. Infelizmente, né? Esqueceram isso daí, e até por isso o mercado ficou restrito a essas meia dúzia de bandas que ficaram, né? Verdade. Porque o rock sempre precisa de bandas novas para impulsionar, né? Para dar sequência Sim. a toda a história do próprio rock and roll, Com né? certeza. Lá sempre teve o Rolling Stones, mas depois veio o Led Zeppelin, depois veio o Sex Pistols, depois veio o Nirvana, veio o Guns N' Roses, e parece que deu uma parada, né? Há quanto tempo que a gente não vê uma grande banda surgir? Porque não tem espaço, né? Sim. Existem muitas bandas boas, né? Só que elas ficam num outro cenário, né? As bandas tiveram que inventar um cenário alternativo para existir, né? É verdade. Então, assim, você às vezes está em São Paulo ou em Guarulhos, você entra num bar de rock, você ouve uma banda, você fica, nossa senhora. Aí a gente pensa, né? Poxa, se fosse essa banda tocando na década de 80, o pessoal ia adorar, porque ia tocar no 89, as gravadoras estavam de olho nessas bandas e a banda ia estourar. Hoje, infelizmente, as bandas tocam, cria aquele público, né? Mas é aquele público das bandas, da galera que curte música, mas fica só naquele meio, né? Não expande tanto quanto expandiu nos anos 80. É um cenário alternativo. Tem o espaço da internet, que é um espaço super importante, mas é que nem você falou, a expansão dela o tamanho da expansão é que difere de outras épocas, né? Dos anos 80. Sim. A Kiss FM faz um trabalho legal, né? Eles têm um programa semanal com bandas novas, com bandas do cenário alternativo, cara. É um oásis, mas ainda é muito pouco, né? Muito pouco. Perto dos anos 80 que você tinha... Também não eram todas as rádios que tocavam rock, né? Uhum. Mas tinham 2, 3 rádios que tocavam rock, e o rock entrava... Algumas bandas conseguiam romper essas rádios especializadas em rock e partiam pro grande cenário, né? Mas mesmo assim você sempre tinha programas na TV Cultura, que você ia lá e tocava ao vivo. Quem não tem... Nos anos 80 tinha uma banda com um pouquinho de expressão, facilmente tocava nos programas da TV Cultura, que era programas do Kid Vinil, sim, entre outros, né? Tocava ao vivo mesmo, sim, né? Sim. Que é bem diferente do quando você vê uma gravação, às vezes é muito legal. Mas ao vivo era bem mais legal de você ver o rock and roll. Sim, né? Não tem a dúvida, né? Não tem a dúvida, né? É até difícil você se expressar num playback, né, cara? Não vai muito. Muito difícil. É muito difícil, né? E aí o Calanca ouviu vocês, ouviu essa demo, né? E escolheu 2 faixas e colocou na coletânea Não São Paulo Volume 2. Isso foi em 86, a gente já conhecia o Calanca já, a gente sempre frequentou, eu frequentei o Abaratos de Afins quando tinha 2 lojas na galeria de rock. Era a Wop Bop, que foi a primeira pioneira na galeria, depois ela mudou da galeria, foi para uma outra pequena galeria lá da região central, e a Baratos e Afins foi a segunda loja de rock da galeria, que depois veio a se chamar Galeria do Rock. A gente já conhecia ele e tal, como comprador de disco, e quando ele lançou, estava já trabalhando com o selo, foi natural, a gente acabou mostrando para ele, e como já tinha rolado essa primeira experiência do Não São Paulo 1,
com outras bandas muito legais também, Smack, me fugiu o nome agora de algumas bandas, mas foi o Não São Paulo 1 também era sensacional, o Muzak, se não me engano, também tá, e o Ness. Daí ele já estava com o projeto de lançar o Não São Paulo 2, e a gente acabou entrando aí com 2 músicas, que foi uma versão, não é uma música, não, tem gente que pensa até que é uma música nossa, que é Grândola Vila Morena, né? Grândola Vila Morena é uma versão que a gente fez, né? Em punk, assim, mais ou menos em punk rock, de uma música que era uma música, um hino da Revolução dos Cravos em Portugal, uma música muito importante para a democracia portuguesa, né? E para a história. A gente acabou ali meio que na brincadeira fazendo isso, ficou muito legal e acabou entrando no Não São Paulo 2. E uma outra música era uma composição já do Finho e do Mingau, que era 38 de março. Sobre Grândola Vila Morena, né? Foi uma música, né, da Revolução contra o regime ditatorial lá de Portugal, né? E tem alguma influência sua? Porque eu sei que você acha que até tem dupla nacionalidade, né? Seu pai também é português. Você que sugeriu isso? Eu sou de família portuguesa e hoje eu já tenho a cidadania portuguesa, né? Certo. Se pudesse, já dá vontade de ir embora daqui, porque aqui tá difícil as coisas, né? Tá bastante difícil. Mas, então, como eu tenho toda essa ascendência portuguesa, eu vivi toda essa parte. A Revolução dos Cravos aconteceu em 74, né? Portugal vivia uma ditadura de mais de 30 anos, onde o povo sofreu muito lá, né? Uma ditadura de direita e tal. E quando houve essa ruptura aí, assim, teve 2 tios meus que tiveram que deixar o local onde eles moravam para passar um tempo aqui no Brasil. E foi uma época meio difícil, né? E foi justamente meu pai, que já era músico, ele é músico de fado, né? Até hoje ele arranha ainda a guitarra portuguesa, que é uma música tradicional, mais tradicional portuguesa. E ele acompanhava um programa da comunidade lusitana que passava na TV Tupi, Canal 4, que depois era no mesmo prédio onde veio ser a MTV. E tinha um programa que chamava Caravela da Saudade. Vira e mexe, meu pai levava a gente, né? Eu, com 9 anos, eu via pela primeira vez essa música, Grândola Vila Morena, e o pessoal explicando do porquê da música, né? E já a música sempre me tocou, assim, profundamente, assim, a melodia, a letra e a mensagem muito forte. Então sempre ficou ali no meu subconsciente desde os 9 anos essa música. Quando a gente começou a tocar, não sei porquê, um dia eu comecei a puxar ela numa dessas... como eu estava falando aqui, o primeiro disco foi tudo feito meio que na base da Jam Session, e o Finho também já fazia letra ali na base da Jam Session. A Grândola surgiu ali no meio por acaso, ali no meio do ensaio, comecei a puxar ali, o pessoal acompanhou, e a gente acabou fazendo essa versão que até hoje é uma das músicas mais importantes, assim, do 365, assim, sim. Em show, em disco. Eu gosto bastante, o pessoal gosta bastante mesmo, legal. Gosta bastante e, nossa, muita gente já regravou essa ideia, né? O Autoramas, o Garotos Podres, várias bandas, Juventude Maldita, ali já fizeram uma versão meio que nessa pegada que a gente teve, assim, da Grândola Vila Morena. Essa coletânea, por sinal, vou até deixar aqui falar de novo, a dica pro pessoal, Não São Paulo Volume 2, ela tá na íntegra no YouTube, dá pra ouvir. Tem vocês, tem a banda Nau, que é uma banda que eu gosto muito, enfim, é bem legal essa coletânea. Tem o Gueto, né? Tem o Gueto, exato. O Vultus também, uma banda muito legal. E eram bandas, assim, totalmente diferentes, né? Cada uma era uma pegada totalmente diferente uma coletânea bem legal, assim, bem paulista, mesmo, né? É verdade. Inclusive, essa versão da Grândola que tá no Não São Paulo 2, o meu pai faz a introdução em guitarra portuguesa. Olha aí, ele faz ali uma releitura da melodia da música no início ali, que muito legal, muito bacana mesmo. Eu lembro da gravação, o Luiz Calanca assim ficou até emocionado assim com
o som de guitarra portuguesa que meu pai tirou ali, né? Show de bola. Era bem legal. Legal, cara. E essa música acho que abriu mais, né, as possibilidades para vocês, até que, de repente, algumas gravadoras apareceram e vocês fecharam com a Continental, né? Pois é. Nessa época estava muito em crise o vinil, então tudo que você gravava demorava muito para sair, né? Certo. Então Não São Paulo era para ter saído bem antes, acabou saindo já em 87. Quando saiu o Não São Paulo 2, o 365 a São Paulo da demo já tinha estourado na 89, e por causa desse estouro na 89, que era muito pedida, a gente já conseguiu um contato com uma gravadora, né? E a gente acabou optando por uma gravadora que era grande, mas não era uma gravadora especializada em rock, né? A gente, por falta de experiência, acabou aceitando a proposta da Continental. Trabalhava com sertanejo, né, assim, os caras? Ela era especializada em brega, sertanejo. Sim. Na época não tinha nem axé veio um pouquinho depois, né? O Lambada, essas coisas. Mas era uma gravadora grande, mas que não sabia trabalhar, né? Então ainda não tinha experiência do rock, né? Que outras gravadoras tinham, que era a EMI, que era a Sony, que era a BMG. Cada uma, a EMI tinha Legião, Paralamas, já tinha uma puta estrutura voltada para esse segmento. A BMG tinha o Nenhum de Nós, e aí eles estavam contratando muitas bandas do Sul, o Traje a Rigor e várias outras bandas aí grandes. E aí logo de cara vocês lançaram um tal do Disco Mix, eu queria até saber o que é esse Disco Mix, cara? Por que tem esse termo? Você lembra? Uma curiosidade. Então, o que aconteceu foi que eu já tinha, pegando o que eu acabei de falar, né? Nessa época tava a matéria para fazer o vinil tava em falta no mercado. E a capa também, até muito em conta da explosão que foi o RPM. O RPM vendeu muito a mais do que as gravadoras estavam preparadas para produzir na época, né? Então acabou faltando material. Caramba! Então, para reduzir custo, para acelerar o processo, a Continental teve essa ideia. Como o compacto que era uma coisa usual antes, né? De você lançar um compacto antes de um vinil das bandas, né? E dos artistas. E como tinha saído de moda, a Continental teve essa ideia de fazer um disco, mas com a ideia do compacto, que era um disco com duas músicas. Uma música de um lado e uma música do outro. Certo. Isso é o mix, que já foi... A gente ainda não tinha terminado de gravar o disco, né? Então eles já fizeram... pegaram a gente gravou primeiro a São Paulo e uma outra, que era a Canção para Marchar. E saiu eles já lançaram o Disco Mix antes de a gente terminar a gravação do disco propriamente dito, né? Que só foi sair uns 4, 5 meses depois. E nisso eles já estavam vendendo muito mix. A gente não tem nem ideia, porque isso era vendido na loja. Tá. De quantos Disco Mix foram vendidos, a gente não tem ideia. Certo. E desse Disco Mix a gente tem 2 clássicos, né? Tem Canção para Marchar e São Paulo. Ari, vamos escutar um pedacinho dessas 2 músicas, cara? Vamos. Vou pegar do próprio Disco Mix mesmo, tá? Vamos dar uma escutada. Tem dias que eu digo não, inverno no meu coração, meu mundo está em tua mão, frio e garoa na escuridão. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Diga sim que eu digo não. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Diga sim que eu digo não.
pode alcançar. Jovens na rua começam a marchar. Tiros escuro, algo no ar. Há uma nova canção, há uma nova canção que está no ar. Então, acabamos de ouvir Canção para Marchar, que por sinal essa música é sua, né? E você que compôs essa música. Essa foi uma das primeiras músicas do 365, na época que a gente acho que já tinha, até antes da entrada do Finho, a gente já tinha feito um show no Lira Paulistana, onde nós já tocamos a Canção para Marchar, já fazia parte do show já. Foi uma das primeironas que a gente acabou fazendo. E do outro lado, o clássico São Paulo, né? Que enfim, eu acho que não tem como, não sei se incomoda vocês ou não, mas não tem como não falar de 365 e São Paulo, não, né, cara? Não me incomoda em nada. Não, né? Porque, poxa, que ótimo. Eu tenho muito orgulho de tocar, né? Não me incomodo de tocar ela 2 vezes, ou até 3, já teve show que a gente foi obrigado a tocar ela 3 vezes. Que legal, cara. Mas eu adoro tocar ela. Que bom. Eu adoro. Porque é muito bom ouvir isso, porque tem gente que às vezes fica refugando a própria música, né? Já cantei muito essa música, não quero mais. Poxa, assim, vocês conseguiram fazer uma música que toca o coração de tantas pessoas, né? Enfim, então... E vocês mantêm isso, né? Isso é muito legal, cara. É curioso isso. Existem alguns casos de algumas bandas que, não, essa música a gente não toca mais. Bobeira, né? Mas, é aquilo que a gente tava falando. O tempo passa e as fórmulas vão se modificando com o tempo, mas cada época era a sua verdade. Se foi feito com a sua verdade e com amor, cara, não tem por que não tocar. Com certeza. Aquela a Ana Júlia, eu acho, é uma música muito... Pô, tem uma melodia tão legal e os caras não tocam, cara. Eu acho meio babaquice isso. Então. Toca por quê, cara? A música é legal. Verdade. A música que abriu que no fundo abriu as portas para eles conseguirem fazer outros trabalhos, né? Com certeza. Né? E aí vocês tocando, fazendo muitos shows e aparece um termo, cara, que eu queria ouvir de você também, que o pessoal fala muito. Pô, o 365 é uma banda de rock de combate. O que você tem para falar pra gente sobre isso? Assim, era um movimento? Era uma forma de classificar a banda? O que vem a ser rock de combate? Quem criou essa expressão rock de combate, que eu ouvi a primeira vez, foi quando a gente foi fazer uma entrevista para a revista Bis, que na época dos anos 80 era um marco, assim, como a 89 era na rádio, como alguns programas ao vivo da TV Cultura eram super importantes para as bandas tocar, e assim, no meio gráfico, a Bis era o top, assim, da divulgação das bandas, principalmente pop rock, né, rock. E a gente foi fazer a nossa primeira entrevista na Bis para a jornalista Sônia Maia, e ela que sacou esse termo rock de combate, né? Eu acho que tem a ver com a pegada clashiana que a gente tem. Acho que tem a ver com o Combat Rock, que é o penúltimo disco do The Clash, né? Que tem uma influência muito grande sobre a gente. Acho que sobre tantas... Quem que não gosta do The Clash, né? Verdade. Talvez tenha a ver por causa disso. É uma pegada parecida com o The Clash. Talvez aí essa associação aí de rock de combate, né? Legal. E até eu queria voltar um pouquinho ali, porque eu acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre isso, sobre a música São Paulo. Eu sei também que você gosta até já que você falou que gosta de falar sobre ela, teve uma oportunidade, cara, que eu nunca esqueço, que a gente convidou você, a gente do Carbônica convidou você para um show que a gente lançou, uma revista que fez um registro de músicos e bandas de Guarulhos, e a gente convidou você para tocar São Paulo com a gente. E lá nesse show você contou um pedacinho da história, que você morava num prédio muito alto em Gopoúva, e que você lá de cima, olhando a cidade, né, o skyline, né, a silhueta, né? Hoje em dia o pessoal fala skyline, né, de São Paulo, lá de Gopoúva, aquilo mexeu com você e te ajudou a
a pensar nos acordes, no que veio a ser a música São Paulo. É exatamente isso, você falou tudo, foi bem por aí. A ideia inicial mesmo de fazer uma música para São Paulo, eu lembro exatamente, a gente estava depois de um show, a gente estava andando a pé na Brigadeiro Luiz Antônio, seguindo em direção à Paulista, de madrugada ali, 1, 2 horas da manhã, aquela cidade imensa, né, e na madrugada assim, tão gostoso de você poder passear, assim, hoje é quase que um suicídio, né, você fazer isso, mas, pô, quem já teve a oportunidade de andar na rua São Bento de madrugada, pô, parece um museu, cara, é a coisa mais linda. Naquela época ainda dava para se fazer isso, né? Hoje em dia é muito difícil. Mas ali surgiu essa ideia, ali, a gente andando na rua, olhando para a cidade, e a gente estava conversando sobre alguma coisa, sobre show, sobre banda. E eu falei pro Fim, pô, Fim, eu sempre fizesse uma música para São Paulo, cara. Puta, na hora ele falou assim, puta, mas isso é que eu sempre quis fazer, pô, eu amo São Paulo, não sei o quê. Pô, legal, então, pô, vamos fazer então, ó, eu faço a música, você faz a letra. Não, beleza, combinado. E ficou aquela coisa, né? É um projeto, né? O projeto da música São Paulo nasceu ali. E quando eu fui para casa, eu comecei a trabalhar dessa ideia. E eu tinha um violãozinho Giannini que eu ganhei do meu ex-cunhado lá do Rio, que era de uma banda de blues. Puta música boa pra caramba, era um violãozinho Giannini bem antigo, dos anos 60. Onde eu compus a maioria das músicas do primeiro e do segundo disco. Rendeu muito aquele violão. E eu ficava com aquele violão e tentado fazer alguma coisa que tivesse a ver com São Paulo. Mas na minha cabeça, a princípio, pô, vou fazer uma música para São Paulo. Pô, tem que ser um rock nervoso. Uhum. A cidade é nervosa, a cidade é caótica. Tem que fazer um puta rockão. E eu pegava uma ideia, não é essa. Pegava outra, não. E ia largando, descartando. Até um dia que nem você contou, né? Que eu tava assim, olhando, um dia qualquer, eu tava assim à noite, lá do meu apartamento, né? Apartamento que eu morava com meus pais ali, que eu via a silhueta da Paulista, aquela fileira de prédio, e eu com o violão assim, tocando e olhando pra cidade, mas sem pensar em nada. Não tava pensando em nada. Uhum. E ali saiu. Eu falei, puta, eu olhando pra cidade e aquele negócio, a música foi assim como se fosse uma trilha sonora daquilo que eu tava olhando, né? Sim. E eu, caralho, é isso que eu sinto por São Paulo, cara. É essa pegada. Daí a coisa foi surgindo. No primeiro ensaio a posterior, aí naquele esquema que a gente já fazia, ó, pessoal, tive uma ideia de uma música. Finho, vê essa ideia aqui para aquela ideia de fazer uma música para São Paulo. Pá. Daí eu passei a ideia musical pra banda. Sim. E a gente já começou a trabalhar o arranjo. O arranjo era sempre feito em grupo, né? Todo mundo participava. Ó, não, vamos parar aqui, vamos fazer aqui. A cozinha era o Mingau e o Mirão. E o Mingau trabalhava muito bem essa parte baixo e batera, né? E também ele tinha uma visão muito boa de métrica, de música. E a gente foi começando, e eu passei já a melodia pro Finho. Só que a minha ideia inicial, quando eu fiz lá no apartamento, era uma oitava acima a melodia. Então, era ali. Que era uma coisa meio Born in the USA, Sei. do Bruce Springsteen, sim, que era o que tocava muito na rádio. Então foi meio inspirado em cima do Bruce Springsteen, essa coisa alta. E eu passei a ideia da música pro Fim, o Fim foi lá, saiu, ó, fiz a letra. Daí quando ele começou a cantar, ele pegou a melodia e colocou uma oitava pra baixo. Eu falei, puta que horror, estragou tudo. Foi, pô, meu, sabe quando você tem aquela ideia de uma música? Sim. Daí você passa pro seu companheiro de banda, ele muda. Sei. Daí geralmente você fica acaba bravo, torcendo o nariz. Uhum. Mas daí na segunda audição, até que ficou interessante. E a gente começou a ensaiar. Nesse mesmo dia que quando a gente, depois de tocar ela 10, 15 vezes, né? Você que também é de uma banda autoral, né? Até sair o arranjo ali, né? Pô, é um puta trampo, com certeza, né? Você tem que
centenas de vezes a música. Sim. Para ir acertando aqui, onde eu boto um solo, não boto, onde eu paro, onde eu não paro. Deve ter levado uns 2 dias ali pra gente formatar ali o arranjo da música. Mas quando, assim, definiu, arrepiou, cara. Arrepiou. Legal. A gente viu que era muito gostosa a música. Sim. E a sensação que eu tive naquele primeiro ensaio de arrepiar os pelinhos do braço, até hoje a gente sente a mesma coisa. Cara. Legal, cara. E aí você introduziu, né, cara, assim, com essa música, uma forma, né, do 365 de começar as músicas com dedilhado, né, que saiu um pouco distanciou, né, das outras bandas punks que, né, sempre já começava já 1, 2, 3, vai. Pô, vocês fizeram uma introdução, mostrando ali um outro lado seu como músico, né, com conhecimento maior ali de acordes e tal. Acho que isso também foi um diferencial, né, Ari? Foi assim, surgiu naturalmente também. Às vezes a gente vai analisar a métrica da São Paulo, que ela começa lenta, depois entra uma pegada punk rock, Sim. depois ela volta no lento, depois, assim, é um esquema que eu nunca vi em outras músicas com essa mesma tipo de formatação. Foi uma coisa que a gente gostava muito. O 365 nasceu pra gente tentar criar assim coisas, tentar fazer coisas diferentes com a nossa cara, né? Foi por isso que o 365 acabou tendo um pouco de notoriedade que conseguiu. Acho que foi justamente por isso, porque não tem nenhum super músico na banda, né? Mas a gente conseguiu aliar assim uma criatividade, né, em cima da nossa pegada meio punk rock. A gente conseguiu inventar, se libertar de certos moldes, né? Legal. Acho que a ideia foi bem essa mesmo, e por isso que a gente é feliz assim de ter feito esse trabalho. Legal, cara. E aí, em 87 mesmo, talvez mais pro final de 87, a Continental lançou o álbum, né, com as 8 faixas, né, o álbum completo de vocês, que parece já uma coletânea, cara, porque só tem musicão, só tem pancada, cara, não tem... Parece que vocês chegaram com 2 pés dentro da porta, assim, já no mercado, cara. Legal, pô. Não, e é bacana, viu, porque, assim, a maioria conhece a São Paulo, conhece a Grândola, né, mas, assim, nem todo mundo conhecia as outras músicas, né. Mas na 89 mesmo, eu lembro que tocou quase o disco inteiro, assim, se é que não tocou toda. Não tanto quanto a São Paulo, lógico, sim, né? Que chegou até a encher um pouco, de tanto que tocava São Paulo. Mas na 89, na 15 ainda não existia, mas existia a 97 FM do ABC e da Fluminense e outras rádios. Assim, tocou quase todas as músicas do primeiro disco, se não todas. Não todas. Isso é bem legal. Cara, escolhe uma música pra gente ouvir desse disco, cara. Que você tem Way of Life, Nunca Mais Seremos os Mesmos, Futuro. África do Sul, que é uma música muito massa, né? Que sai... Que tem um ska, né, ali. Eu gosto de todas, né? Mas uma da Futuro, eu vou escolher a Futuro, que é uma música que a gente não tem tocado muito ultimamente, mas que também é uma música muito boa também. Então, beleza. Então, vamos ouvir um trecho de Futuro. Que é uma das mais porradas. Né? Isso aí. Onde o céu foi azul, não há norte nem sul, não há ódio ou amor, nem prazer nem dor. Outros mares, outros povos, outras cidades, homens novos, luzes brilham no chão, flores brotam nas mãos, grandes olhos na terra, não há nem paz e guerra. Não há tempo pra história, nem espaço pro medo, não há velhos nem glória. Bom, ouvimos a música Futuro, a pancada mesmo, né, como o Ari falou. Esse disco teve uma produção do Clemente do Inocentes, né, Ari? Ajudou vocês ali na produção. Como você disse, as músicas tocaram
quase todas as músicas, ou quase todas as músicas tocaram na rádio. E isso deve ter aberto para vocês aí uma turnê muito legal, né? Para vocês apresentarem o trabalho de vocês, né? Em cima desse disco, a gente teve assim 2 anos de shows agendados. Olha só. A gente começou a fazer uma média de 2 a 3 shows por semana. E em cima disso também vem o desgaste, né? Quando você não está preparado para um tipo de trabalho que a gente não estava preparado, né? Então acabou rolando desgaste em cima desse excesso de trabalho, talvez. E foi ali começou a surgir problemas internos da banda, justamente por não saber administrar aquilo que a gente queria, mas não sabia como trabalhar a coisa. Vocês eram muito novos também, né? A gente era né? muito novo, Sim, era né? muito novo. Quantos anos você tinha? 19 para 20. Todo mundo na faixa de 19 para 20, 21. Então começou a entrar a grana, começou a ter muita mulher, ego começou. E quando você não tem alguém com experiência para te explicar como é que as coisas funcionam, aí você acaba apanhando, né? Acaba apanhando. E o Finho acabou saindo na banda logo no começo logo depois que tinha saído o primeiro disco. O Finho acabou saindo por uma besteira, uma bobeira, uma infantilidade dele e nossa também. E ali atrapalhou muito a carreira, né, da banda, que teve assim, uma parte importante, né, conseguiu um lugarzinho na história da música popular brasileira, até, não só do rock, mas tinha potencial para bem mais. Mas fazer o quê, né? Coisas da juventude e azar nosso também, de a gente não ter ninguém, um guru ali que realmente fosse nosso amigo para explicar como as coisas funcionavam. Se tivesse alguém para ensinar a gente certas coisas ali, com certeza a gente não ia brigar de bobeira, né? E acabou que o Finho se demitiu da banda quando a gravadora tinha acabado de lançar o disco. Imagina você chegar numa gravadora grande que investiu em você, que gastou porque para você ir na televisão, não adianta você ser bom. Alguém tem que pagar para você. Sim. O Faustão hoje, você pode ser os Beatles hoje, os novos Beatles, que, só vai tocar lá se alguém pagar. Então a gravadora bancava ali a mídia, botava ali e tal, a divulgação em jornal, em revista, em TV, que a gente começou a fazer muita TV, tipo Raul Gil, Bolinha, os programas da época, né? Sim. Chacrinha a gente fez, e era tudo pago, na grande maioria era pago, né? Daí você chega na hora que eles vão lançar o produto que eles investiram. O cara, a partir de agora, o vocalista, que na cabeça da gravadora sempre é o principal. O frontman ali, né? É o quê? Sim. Saiu ali, eles falam, vocês estão loucos. Imagina. Não tem jeito mesmo. Não, e a gente, o moleque diz, não, ele vai sair, ele que saia, tal, não sei o que. A gente vai. Daí a gravadora falou, não, então tudo bem, lavou as mãos assim, e a gente ficou abandonado e queimado, né? A gente não se queimou só com a Continental. Porque todas as gravadoras ali, como em tudo, né? É aquela, um se comunica com o outro, né? Sim. Os produtores musicais estão sempre, não contrata esse cara aí não, que esse cara aí não é profissional. Quando foi gravar o segundo disco, já foi quase que, a gravadora foi quase como, não obrigação, mas como um favor, era quase um favor. Mas a gente já tava, no primeiro disco, se a gente pedisse assim, gravadora, a gente quer um avião para fazer o lançamento em Porto Alegre e depois a gente quer fazer uma turnê no Nordeste para divulgar o disco. Se a gente falasse isso para eles, eles bancavam. Eles iam bancar o hotel, iam alugar o teatro de Salvador, ou seja lá de onde for, Sim. Que eles fariam tudo que a gente pedisse. Certo. Mas a gente não sabia o que pedir. E quando eles foram lançar o produto que eles estavam investindo, a gente fez essa cagada, né? A gente praticamente jogou fora uma oportunidade que, assim, vocês mereciam ter, o Carbônica
e tantas outras bandas mereciam ter essa oportunidade de estar com alguém para investir em quem merece, quem tá afim, né? E bandas boas, que nem a Carbônica. Poxa, e obrigado. muito poucas bandas tiveram essa chance. Né? E a gente praticamente jogou fora, mas é coisa de um pouco de azar e um pouco da natureza da juventude. Mas vocês, né, com essa turnê de shows, vocês se viraram, né? O Mingau começou a cantar, você também cantava umas músicas. Sim, não, a gente sempre foi corajoso, assim, a gente nunca... A gente podia ter sido até um pouco burro, mas coragem nunca faltou pra gente, a gente sempre encarou, assim, e fomos pra... Como a gente já tinha 2 anos de shows marcado, mesmo com o Finho saindo, a gente experimentou alguns vocalistas. E a gente tinha um vocalista que era ideal, mas ele morava no Rio. E era a cara do 365. Mas por causa da distância acabamos esquecendo, não forçamos. Mas acho que ia dar muito pé. Daí teve outro cara que podia ter entrado, era o Everson, que era locutor de 89, fanzaço. E depois ele fez uma carreira muito grande como cover do U2. Puta vocalista, assim. Mas ele tinha essa pegada de compor também. Ele fez alguns ensaios com a gente. Mas a gente não achou viável por ele ser um cara de... Até então, ele era um cara de rádio. Daí você ter uma banda com alguém que era de uma rádio, de repente a outra rádio não ia tocar só porque o cara da banda é daquela rádio. Pode ser. Então a gente pensou dessa maneira, acabamos não investindo no Everson, que também poderia ter dado muito certo. E acabou ficando nós mesmos, falando, vamos cantar. O Mingau ia cantar 80% das músicas e eu ia cantar uns 30%, 20% das outras. E a gente fez um ano e meio, 2 anos de show assim. Mas nem eu, nem o Mingau tem o caguete, de vocalista, de homem de frente de uma banda. Sim, isso é importante. Porque não é só cantar, né? Não é. O cara que é o vocalista de uma banda, que é o crooner, ele não é só saber cantar. Tem que ter algo a mais. E coisa que nem eu, no Mingau, a gente não tem e nunca vai ter. Entendi. E acabou, depois de um tempo, que a gente acabou apelando, pedindo pro Finho voltar antes do segundo disco, que já estava feito. Quando o Finho voltou, o disco já estava praticamente pronto, assim, a parte musical. O Calegari já tinha entrado na banda, como o Mingau passou para a segunda guitarra, porque como ele estava cantando, era mais fácil ele tocar uma segunda guitarra do que levar o baixo, né? Sim. O baixo, pelo menos para ele tinha mais dificuldade. A gente chamou o Calegari, que foi muito importante nas composições, nas letras do segundo disco. Ele foi muito importante, contribuiu muito. O Calegari, de toda a formação, assim, que é das milhares de formações que a gente teve, em termos de composição, foi dos mais importantes, assim, da banda, assim. É um super baixista, né, cara? Realmente ficou. Músico, ótimo músico. Muita história com Inocentes também, cara. Também. Calegari é muito bom. Ele já tinha uma história muito importante já antes, sim, né? Sim. De antes. Legal. É por isso que a gente chamou ele, né? E na parte de letra também foi muito importante no segundo disco. Ele manteve ali uma qualidade que a gente tinha, uma qualidade de letras, né? Muito elogiada no primeiro disco, né? E a gente tinha um medo do que poderia vir a ser o segundo disco. E o segundo disco ficou no mesmo nível ali do primeiro, assim. É verdade, é muito bom. Cara. Tem Só Armas Não Fazem a Revolução, anos 70, Segue os Movimentos, descasso, né, cara? Descasso. Vamos ouvir uma música desse disco aí? Escolhe aí, cara. Vamos. O que você quer ouvir? Também, como todos, Segue os Movimentos, mas vou escolher Por Quanto Tempo. Por Quanto Tempo? Então vamos lá. Por quanto tempo, que a gravação até deixou um pouquinho a desejar. Os timbres de guitarra ali, ficou um pouquinho, como é que se diz? Meio um pouco abafado. Sim. Mas a música sempre foi uma música assim, com um riff muito legal, assim. Eu acho muito legal. E vamos ouvir então, Por Quanto Tempo. Por Quanto Tempo? Vamos lá, vamos escutar o trecho.
cidade. As luzes não se apagam, não. Os neons nos convidam para o mundo da ilusão, para o mundo da ilusão. Onde é permitido sonhar, se esquecer, fugir e se esconder, com medo da solidão, com medo da solidão. A noite não é eterna, um novo dia irá ser. Acabamos de ouvir Por Quanto Tempo, musicaça do segundo disco do 365, Cenas de um Novo País. Esse é o nome do disco. Isso. E como que foi a recepção desse disco, Ari? Como que já caindo nos anos 90, né? Já uma outra realidade pro rock. Como é que foi a recepção desse álbum? Foi assim, no primeiro disco, só faltava a limusine vir buscar você em casa para levar você lá no Transamérica, lá do outro lado de São Paulo, você conhece, lá na Lapa, né? Bem longe de Guarulhos. No primeiro disco, se eu pedisse gravador, eu preciso de uma limusine aqui, um táxi para vir me pegar. Eles mandaram. No segundo disco, assim, já foi tudo difícil. Tudo difícil, a gente tinha que mendigar as coisas pra gravadora ali, tudo demorava. Mas a gente tirou até que leite de pedra, não tinha muito tempo de estúdio, então era tudo meio na pressa. A produção foi praticamente nós mesmos, a primeira parte da gravação assim, praticamente não tinha produtor, né? A gente chamou o Geraldo Darbili para fazer a segunda parte da mixagem. O Darbili era o cara que tinha produzido o segundo disco dos Inocentes, que tinha um puta som, uma puta gravação, que a gente gostou muito. E por isso mesmo a gente foi lá no Rio chamar o Geraldo Darbili, que foi o cara, e junto com o Paulinho Barriga, que era o cara que também produziu o primeiro disco e também trabalhou no segundo disco também na produção, mas já não era a mesma vontade que ele trabalhou no primeiro, né? Ele Sim. fazia um intercâmbio entre a banda e a gravadora. Mas foi que nem eu falei, a gente tirou leite de pedra, assim. A gente ia de metrô, a gente começou a gravar uma parte ainda no Transamérica, que era o melhor estúdio de São Paulo, que como a gente tinha gravado o primeiro disco lá. A gente gravou só algumas sessões lá no Transamérica e depois a gravadora, por já cortando grana, a gente terminou o disco no próprio estúdio da Continental, que era um estúdio bem inferior, que era ali na Amarel Gurgel, ali no Centrão, ali, que era o Gravodisc. Uhum. Que era um estúdio assim, que era mais para gravações de músicos sertanejos, músicos assim, com uma outro tipo de qualidade sonora, né? Não era tão importante, né? Mas a gente acabou terminando o disco lá e fizemos o que a gente podia, mas acho que acabou ficando. Assim, acabou ficando. No começo a gente ficou bem frustrado, a gente acabou fazendo uma capa que ficou bem legal, né? Capa de foto do Rui Mendes, que era o mago das capas ali nos anos 80, né? Já tinha feito, não tinha feito o primeiro disco, ele tinha feito capas do RPM, tinha feito capas de um monte de disco legal, assim, e acabou fazendo a capa do segundo disco, porque a gente era amigo dele, né? Mas o disco não vendeu nem metade do que tinha vendido o primeiro disco, e a gente ficou bem frustrado. Não tocou tanto na rádio como tinha tocado o primeiro disco. Então a gente ficou assim bem frustrado, achando que o trabalho não era bom. Mas era bom. É porque quando a gente é novo, assim, a gente fala assim, eu fiz um disco, e estourou, todo mundo queria ouvir, então é porque eu sou bom, então é porque o disco também foi bom. Agora eu fiz um outro disco e não tá tocando, então é porque eu não sou bom porra nenhuma. Entendi. Eu achava que eu era bom, mas não, era uma questão até de, foi que nem você falou, no final dos anos 80, começo dos anos 90, já deu uma virada, né? O rock não era mais o mainstream, né? O rock já estava em segundo plano, já foi ali, começou a descer a ladeira, né? Começou a vir a sertanejo, Axé, né? veio
axé, pagode. Então a gravadora, e ainda mais a Continental, investia tudo ali nesses artistas que vendiam, que o negócio é de gravadora, sempre foi, a gente quer vender, a gente não quer saber se é rock, se é pop, não importa o que seja, não importa se tem qualidade boa ou não, se vender disco era o que importava, né? Mas no final das contas, depois de algum tempo que a gente foi ver, pô, não, o disco é bom. É um disco que também dá muito orgulho pra gente. Ah, sim, é um descasso, cara. E aí vocês ficaram, acredito que deve ter feito uma turnê, né? Rodou talvez um pouco menos, né? Acho que em relação ao primeiro álbum. Vocês ficaram até acho que 95, né, Ari? Então, quando saiu o segundo disco, a gente fez shows, fizemos algumas televisões, assim, alguns programas, mas não foi aquilo que a gente esperava que fosse, né? Assim, a repercussão não foi tão grande, né? Não teve tanta impacto como teve o primeiro. E a banda acabou também por causa disso. A gente, até então, todos nós vivíamos só de música. A gente vivia só de show. Então, como caiu a nossa... O que a banda conseguia de renda, já não dava para manter um padrão de vida, assim, para pagar um aluguel, para botar gasolina no carro. Então, quando começa a ter esse tipo de problema, as coisas também começam a pegar. E mais uma vez, por causa disso, a banda acabou tendo rupturas, né? Principalmente por causa de grana mesmo. Assim, pô, o Calegari, que era um cara muito legal e muito importante, ele falou, eu vou precisar cuidar da minha vida. Então ele foi trabalhar e arrumando um trampo convencional na época, atrapalhava muito quem estava querendo tocar, como a gente tocava toda semana estava viajando. Então era muito difícil conciliar, né? Então ele acabou saindo da banda, foi fazer faculdade, foi trabalhar, e a gente continua ali empurrando, tentando trabalhar musicalmente, né? Mas a coisa já estava bem difícil. Então acabou saindo o Calegari, depois o Fim acabou saindo de novo, e a banda ficou meio que assim... A gente, em pouco tempo, arrumou um outro baixista, arrumamos outros vocalistas, entrou o Neto no baixo, Neto Trindade, que depois veio ter uma carreira assim, até com uma certa importância no meio do reggae, né? Neto Trindade, ele entrou no baixo, na época ele era bem novinho, e a gente chamou o Henrique Ferraz, o alemão, para cantar com a gente uma época. Ele chegou a fazer algumas músicas que seriam um repertório que seria o terceiro disco do 365, mas esse disco acabou nunca saindo. Nunca saindo, né? Assim, acabou saindo só depois, em coletâneas, que eram músicas como Estar Só na Cidade, músicas como Amor e Ódio, músicas como Paixão e Tempestade. Era toda uma música que são músicas que naturalmente iam fazer parte de um terceiro disco, mas que acabaram só saindo em coletâneas ali ao longo dos anos 90. A gente ficou ali tocando, fazendo shows esporádicos, shows menores, às vezes shows, de vez em quando fazia algum show maior, né? Mas sem gravar. Gravadora, a gente nunca mais conseguiu uma gravadora. A gente tentou, a gente fez algumas demos, mas gravadora nenhuma mais quis lançar a gente. E aí, em 95, me corrija se eu estiver errado, você fez um outro projeto, né? Eu acho que o 365 deu uma pausa e você, junto com o Finho e outros músicos, vocês fizeram o MMDC. O MMDC nada mais foi do que nessa fase que a gente estava falando, que teve falta de grana, os shows diminuíram, então acabou rolando mais tretas, assim, do que já rolavam naturalmente, né? Numa dessas tretas, brigaram o Finho e o Mirão num show no Sesc lá em Santos. Show que o Charlie Brown Jr. estava na plateia. O Charlie Brown Jr. ainda era o embrião do Charlie Brown. Estava na plateia ali. E nesse show, depois do show,
o Finho e o Mirão acabaram brigando. E nesse caso, eu falei, Mirão, você tá errado. E ali o Mirão ia ter que sair da banda ali, porque por causa de alguma coisa que a gente achava que o Mirão tava errado. O Mirão, então eu falei, não, beleza, vou sair mesmo, não sei o quê. Então a gente ia continuar ali o 365, eu, o Finho e o Júnior, que é o mesmo Júnior que está hoje na formação atual do 365, a gente ia continuar. Porém, depois que o Miro saiu, aí teve um problema jurídico, né? Ah, tá. Porque o Mirão saiu da banda, a banda continuou. Daí que eu conheci o Nelsinho, que era um batera daqui de Guarulhos. Conheci lá perto de casa, tinha a Arquearia, que foi um bar que tinha música ao vivo. Legal. Lá da Ponte Grande. E um dia eu vi o Nelsinho tocando lá, e a gente acabou batendo um papo, eu vi que ele era puta batera. Falei, pô, você não quer vir tocar com a gente e tal? É o 365. Pô, legal, não sei o que, não, vamos fazer. Falei, só que o problema, a gente tá com um problema jurídico com o nome 365. Porque o nome 365 estava registrado, sempre foi registrado no nome do Mirão e do Mingau. Então, juridicamente, o nome era um deles, né? Daí, mas o Mirão tinha saído da banda, então rolou aquele impasse. Daí a gente falou, tudo bem, a gente não vai brigar. Fica com o nome e a gente fica com a banda. Então, que nome vai ser? Podia ser qualquer nome. Uhum. Qualquer nome. Daí o Finha falou, pô, eu achava legal, sempre achei legal MMDC. MMDC é legal, ficou MMDC. Mas basicamente era o trabalho do 365. Do 365, né? Tanto é que tinha no disco do MMDC, para quem conhece, pouca gente conhece, mas é um puta disco legal também. É uma continuação do que seria o terceiro disco do 365, ali nessa fase em meados dos anos 90. Então tem uma versão da Asa Branca, que a gente já tinha que eu acho do caralho, que a gente já tinha trabalhado com o Mirão ainda. Tem outras músicas como Temática de Ática, que a gente já tinha feito ainda com o Mirão, Paixão e Tempestade. Dessa fase, poucas músicas a gente acabou fazendo. Amanhã de Domingo, que foi feita nessa época, que foi no dia que os Mamonas morreram, né? Que surgiu Amanhã de Domingo, foi feita nessa época do MMDC. E tá no disco do MMDC, a primeira versão da Amanhã de Domingo. Amanhã de Domingo. Com o Nelsinho tocando muita bateria. Muita bateria. Mas o Nelsinho, ele é piloto também de avião? Isso, ele é piloto então de helicóptero. De helicóptero. Então eu conheço o Nelsinho. Ele tocou no Chernobyl. Sim, o cara ele tocou em várias tem história. Sempre tava ele é jazzista também, né? Assim, ele tinha uns trabalhos de jazz muito legal, assim. Eu fui a vários shows assim que ele tocava com essa turma. Era bem bacana, assim. Eu acho que hoje em dia ele tem uma escola de bateria. Eu acho que ele ensina a bateria. Eu, um pouquinho depois, infelizmente, por questões assim, falta de comunicação, acabei nunca mais falando com o Nelsinho. Ele não quis mais falar comigo, então eu também nunca mais falei com ele. Ali por volta de 97, 98. Desde 97, 98 que a gente não se fala. Mas um respeito enorme, assim. Deixa eu te falar uma coisa. Pela música e pela batera. Eu tava ouvindo esse disco MMDC, que é o Non do Corduco, né, o nome do álbum. E esse disco, infelizmente, não tem nas plataformas digitais, não tem no Spotify, no Deezer, ele só tá no YouTube. Tem algumas faixas, não são todas, algumas faixas do YouTube. Mas tem um vídeo aqui que, se você quiser, até te mando, que tem o disco inteiro, ele tá completo. E tem um comentário do Nelsinho, cara. Ele escreveu aqui assim, ó: eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte desse projeto. E é um comentário dele de 6, 7 meses, recente. Então ele guarda no coração esse projeto aí, de ter participado com vocês. Sim, porque quando eu chamei ele eu que convidei ele pra vir pra banda, né? E era o 365, e é o 365 com outro nome, né? Cristo está de volta, pois foi anunciado, mas não é mais o mesmo, pois voltou viciado. É por isso que você não é nada, cara. É por isso que você não é ninguém. É por isso que você não tem nada, cara. É por isso que você não tem ninguém.
já deu entrevistas que ele, assim, meu, é chato falar, mas parece que ele romantizou uma outra coisa, assim. Ele não sei da onde que ele inventou algumas coisas, alguma história, que ele criou a banda MMDC, que o Ari e o Júnior imploraram para ir tocar com ele. Eu já ouvi isso aí. Que depois um baterista de Guarulhos que apareceu, sabe? Uhum. Mas, assim, a história verdadeira é mais ou menos essa que eu acabei de contar. Assim, nada mais é do que o 365 com outro nome, e a gente acabou colocando um puta batera, que era o Nelsinho na época. Sim, sim, sim. E a parte musical do MMDC, você vai ver que não tem diferença do 365. Não, é. 365. Se você falar que é um álbum do 365, a pessoa acredita. O que difere cara. ali um pouquinho foi a que a gente gravou no estúdio Camerati lá em Santo André, e que foi uma produção um pouco mais pesada, mais rock and roll. Ali timbre de guitarra com Marshall, cabeçote. Então foi assim um pouco maneiro, só isso, assim, a produção um pouco mais rock and roll, mais hard, né? Sim. Você já tinha aquela guitarra que você usa? É uma Gretsch? Sim, sim. Você já tinha essa guitarra? Já? Não, é uma Ibanez, que eu gravei nessa época do... Isso. É uma Les Paul, né? É uma Les Paul que eu tenho desde... Eu gravei assim... Não gravei o primeiro disco, eu até já cheguei a me equivocar, mas eu comprei essa Les Paul, que era igual uma outra Les Paul que eu tinha antes, uma Janine, que também era uma Les Paul preta, e eu comprei, acho que foi em 88, essa Ibanez 74, que eu tenho até hoje, é a minha guitarra number one, assim, das 8 que eu tenho, assim... 8 guitarras. Ela tá aí até hoje, e eu gravei do segundo disco em diante, eu gravei, assim, quase todas. Assim. Todas. E nesse disco, né, do MMDC, que é uma clara homenagem aí ao movimento constitucionalista de 32... no nome sim, né? Sim, no né? nome do... Acho que é o lance do Finho, né? Que ele é bem bairrista, né? Um cara que gosta muito tem esse lance de São Paulo e tal. Acho que ele, quando sugeriu o nome, eu acho que veio disso aí, né? Sim, com certeza. Né? Ele já era ligado a ao próprio... Tem uma espécie de um clube lá, MMDC, né? As tradições paulistas. Uhum. Ele parece que já era afiliado aí desse... Entendi. Ele sempre foi, o Finho sempre foi um cara bem direitoso, né? Mas musicalmente e artisticamente, ele nem, assim, politicamente não entrava nas músicas. Pelo as contrário. Músicas eram, pelo contrário, as músicas eram totalmente apolíticas, apesar de ter muita carga política. O Finho, ele é assim, ele era eleitor do Maluf e tal, né? E por aí vai, né? Deve ter voltado do Bolsonaro. Ao contrário da gente, né? Uhum. Ao contrário da gente, assim. Porque o próprio movimento punk, apesar de ter muito punk que se diz direitista, assim, a mensagem punk é anarquista. O anarquista sempre está mais perto da esquerda do que da direita. Sim, sim. Mas não vem ao caso, né? Vamos seguir o bonde. Nesse álbum tem, como você mesmo disse, né, Manhãs e Domingo, cara, que é uma música que eu particularmente gosto muito. Eu sempre que ouço eu fico emocionado. Pegou a minha adolescência, né, o Mamonas ali. Então quando eu ouço essa música eu fico sempre, até hoje, fico com o pelo arrepiado, cara. Fala um pouquinho dessa música, Manhãs e Domingo, Ari. Essa música eu já falei algumas vezes. Essa música, quando que ela foi feita? Ou quando que ela surgiu? Porque eu não sei se ela foi feita ou se ela surgiu do nada, assim, do além, assim. Essa música foi feita naquele domingo que os Mamonas tinham morrido. Essa música eu fiquei sabendo, eu lembro que naquele sábado para domingo, a gente tinha tocado em algum lugar, eu tinha bebido bastante e tal, tinha enchido a cara. Beleza. Daí chegamos em casa à tarde, uma ressaca do caramba. E quando eu ligo a televisão lá, sei lá, que era umas 10, 11 horas, só se falava, caiu o avião dos Mamonas. Aquele choque, né? Mas será, cara? Será que eles... Ainda não se sabia se eles tinham morrido e tal, até que veio a confirmação. Os Mamonas morreram, assim. Eu que cheguei a participar de show do Utopia, né?
Eu fui num show do Utopia, ali na Zona Norte, os caras pra tocar, eu toquei em São Paulo com eles. Então, depois teve uma outra época aí, no começo dos anos 90, o pai do Dinho foi lá no bar do meu pai pra falar comigo, pra ver se eu não podia ajudar o Utopia, os Mamonas, aí tá numa gravadora. Pô, vocês têm que ajudar o meu filho e tal, que eles são... Eu falei, meu, eles são bons pra caramba. Meu, mas na época a gente já tava queimado, cara. Eu falei desse jeito pro pai do... Meu, nós estamos fudidos, cara. Como é que eu vou ajudar ele? Se a gente não tá... A gente tá fudido, a gente tá largado, cara. Os caras não querem mais saber da gente. Como é que eu vou ajudar vocês? Nem eu consigo uma gravadora. Eu falei desse jeito pra eles. Pra ele, né? Que ele foi lá no bar do meu pai, lá na Ponte Grande, falou se eu podia ajudar o Utopia, ou se, já não lembro se era Utopia, se era Mamonas, tal, porque eles estavam sempre na batalha, né? E passou pouco tempo depois, eles simplesmente era pegar o jornal e tava eles lá. Todo dia, né? E estourou totalmente, assim, um estrondo, né? Assim, um fenômeno, né? Que era ali, vizinho da gente, né? Uhum. Tinha certas coisas, assim, que eu achava até meio babaca, assim. Algumas coisas, outras geniais, né? E agora, das coisas geniais que eu achava mais legal, era aquela coisa dele falar, meu, Guarulhos nós somos de Guarulhos, não é Guarulhos e o mundo, sabe? Levantava a bandeira, muito sim. legal. Sim. E musicalmente eles eram puta que pariu, todos tocavam muito bem, o Dinho era assim, um puta de um artista fudido, né, cara? Então, daí quando chegou naquele dia que uma ressaca do caramba, liga a televisão e... Puta, meu, não acredito que mas como é que... Pô, infelizmente os caras morreram. Uhum. Cara, aquilo foi um baque pra todos nós, né? Sim. Pra todos nós, e daí eu lembro que o Júnior, o baixista, né, que é o atual baixista até hoje, né, grande Júnior, me ligou e falou, pô, você viu o que aconteceu? Vamos lá no velório, que não sei... Falei, pô, vamos sim, cara. Passa aqui em casa. Ele morava em Santana, né? Ele veio até em casa, assim, a gente ia dar um pulo lá no velório pra ver o movimento e tal, né? E nessa, quando o Júnior chegou em casa, e na porta eu já falei pra ele, Júnior, acho que eu fiz uma música pros caras, velho. Ele, você quer ouvir? E a música saiu inteirinha. Cara. Legal. Inteirinha no violão. É muito bacana. Inteirinha. Letra, melodia, tudo saiu assim. Ali, porque eu lembro que foi tão impactante, assim, aquela vontade de chorar, né? Que eu peguei o violão, em vez de chorar, eu peguei o violão. E fiz alguma singela homenagem para aqueles caras. Vamos ouvir um pedacinho de Manhã de Domingo? Vamos lá. Um instante, no outro não está mais. Agora tão distante onde está um sorriso jamais, um sorriso jamais, um sorriso jamais. A chuva caindo, manhã de domingo. O que é que há? O que aconteceu? A chuva caindo, manhã de domingo. O que é que há? O que aconteceu? Ouvimos Manhãs de Domingo, essa versão original do MMDC. E então, Ari, depois vocês voltaram com a formação original do 365 e gravaram um disco novo, um álbum novo chamado Do Outro Lado do Rio, que eu ouvi uma vez uma história que vocês colocaram esse nome porque todo mundo morava do lado de cá do Rio Tietê, né? Do lado de cima do Rio Tietê. Piqueri, Freguesia do Ó, Guarulhos, e vocês aproveitaram essa posição geográfica de vocês para colocar o nome do disco. Essa sacada aí sempre foi uma sacada do Finho, né? Uhum. O Finho sempre falava assim, a gente mora do outro lado do rio, a gente é periferia, a gente é paulistano, mas a gente é periferia, a gente não é do lado do rio, que é do lado do centro, né? Sim.
que é como se fosse ali o Rio Tietê, é um divisor de águas. Quem mora daquele lado ali, meu, é periferia mesmo. Uhum. Então era uma sacada do Finho ali, né? Ele era um cara que ele era da freguesia, né? Uhum. E ele sempre tinha muito essa pegada ali de enaltecer ali os paulistanos que eram do outro lado do rio, né? Sim. Que eram da periferia, que também tinham o seu valor, a sua importância. Com certeza. E foi que nem você falou. Nessa época a gente tentou juntar a formação original, né? Que era, assim, tentar reviver aquela fase inicial, né? Mas durou muito pouco, né? Porque o Mingau já estava no Traje. E o Traje sempre teve uma agenda muito cheia, né? Sim. Ainda não era a banda do Danilo Gentili ainda, né? Mas ele já tinha uma agenda muito cheia que Sim. impedia ele de se dedicar como ele se dedicou na época do primeiro disco, né? Então, na época, era só um outro trampo do Mingau, né? Pra gente sempre era o trampo principal. 305 sempre foi, que nem eu falei, né? Eu não preciso fazer carreira solo, porque o 305 pra mim já é a carreira solo. É o principal. Então acabou durando pouco tempo essa formação original. Mas a gente fez algumas músicas ali. A gente fez, se não me engano, 2 ou 3 músicas. Que o do outro lado do rio foi uma coletânea de música daqui, música dali, sabe? Foi o Neto que gravou os baixos, não foi o Mingau. Ah, não foi? Eu pensei que tinha sido o Mingau. Não. O disco, quem gravou foi o Neto. Ah, tá. Inclusive, ele nem saiu na capa. Você pega do outro lado do rio, só tá nós 3. Porque era o Mingau saiu antes de gravar. Aí quando foi gravar, o Neto entrou quase como um músico contratado, né? Sim. E acabou nem entrando na capa do disco. Ele ficou chateado, mas nossa ideia era bem essa mesmo. Na verdade, era para ser o Mingau, né? Quando o Mingau saiu, a gente acabou colocando como se fosse um músico contratado mesmo. Desse disco tem uma faixa chamada Tietê, acho que é a primeira do disco. Eu gosto bastante, cara. Não sei se você gosta dessa música. Né? É muito boa. Bem legal, né? Muito... Esse disco já tem muita música que o Finho até então ele só fazia a letra. Uhum. Ele fazia a letra. E as melodias, geralmente a gente já passava as ideias de melodia, né? Ele não mudava muito as melodias. Mas durante os anos 90, ele aprendeu a fazer alguns acordes de violão. E ele aprendendo alguns acordes de violão, ele começou a compor algumas músicas. E a Tietê, entre outras, esse disco, acabou sendo composição musical dele também, além da letra, né? E muito boa, muito boa. Bela músicas música. muito legais. Alguém sonhou que a cidade ia afundar. Alguém falou que eu devia me confessar, me arrepender de toda a sujeira que esse rio levou pro Brasil. Virar as costas pro mar não se pode perdoar. Pecado paulista. Tem dias que tudo desafina, tem noites que eu não sei cantar. Então vou procurar lá na esquina o mar. Eu vou. O Finho sempre foi talentoso, né, pra compor, assim. Sempre foi um cara criativo, né? Mas esse disco foi meio pega uma daqui, a gente pegou a própria que a gente fez pros Mamãe de Domingo. A gente foi pegando, ele foi meio uma coxa de retalhos ali, sabe? Tem Cristo Anistiado, que eu também gosto bastante, que acho que é do MDC, né, que vocês trouxeram. É uma composição que ele tinha no violão ali, que eu fiz assim, os riffs de guitarra. Eu dei uma cara rock pra música, porque ela tinha uma outra pegada mais folk. Algumas músicas que foram feitas assim, desse jeito. Que ele tinha uma gravação de algumas músicas só no violão, assim, uma levada assim meio Bob Dylan, assim, eu trouxe mais com uma cara do 365. Legal. Um pouco mais pra frente, depois vocês, em 2012, vocês já remodelou novamente, e eu pelo menos sinto que vocês deram uma modernizada na banda, que a identidade visual da banda ficou mais moderna,
né? Você pega o CD assim, você já tem um impacto diferente ali. Os timbres também já ficaram mais atuais, assim. Parece que vocês deixaram para trás o que vocês fizeram e se colocaram novamente ali de uma forma diferente, sempre com você e o Mirão, né? E aí o Neto foi pro vocal e vocês trouxeram um baixista novo ali também, o Robertinho, né? O Robertinho era vizinho meu lá na Ponte Grande, né? E sempre teve ali, todos os momentos da banda, sempre tava junto, né? Uhum. E como ele já tava tocando baixo já há algum tempo, né? A gente acabou convidando ele, assim, pra esse disco. E foi um trampo bem legal. Esse disco que a gente tá falando é o disco Vermelho, né? Vermelho, O último, isso. O Destino. O Destino. E foi ali a gente trabalhou muito nesse disco. Descasso. De composição ali, a gente ralou, viu? Ralou. A gente chamou o Neto pra cantar, ele cantou assim, mas o ponto assim, me desculpe o Neto, tá ouvindo assim, mas eu acho que o Neto canta bem, mas o timbre de voz é que não é a cara, assim. Isso que desagrada um pouco, assim, parece que não encaixa muito. Ele canta legal, ele é muito bom, ele tem uma presença legal, puta, tem o carisma do homem de frente. A gente fez bastante show legal com essa formação. O disco, apesar de a gente ter gravado num estúdio assim, quase... Um estúdio assim que não era um estúdio milionário, né? Um estúdio de um amigo nosso lá em Santana, o Omar, né? Grande guitarrista. E a gente gravou ali numas condições técnicas com pouca grana. Mas saiu um resultado bem legal. A coisa que faltou ali era o timbre de voz do Neto, que não agrada 100%. Ouvindo hoje, o disco é muito bom, as composições são muito legais, que nem você falou. Teve uma repaginada assim na produção musical, né? Mas o único ponto fraco ali que a gente é obrigado a falar é só essa questão de não ter se encaixado o timbre de voz que a gente gostaria que fosse, assim. Mesmo assim, é um disco que vale a pena. Vale sim. Tem uma faixa que eu gosto muito, que é sua, que é Punks Não Fazem Canções de Amor. Desse disco teve algumas músicas que repercutiram, né? E a Punks não... até o próprio nome já fala tudo, sim, né? Uhum. A história dessa música é um pouco engraçada, porque eu sou casado há 20 e poucos anos, né? E a minha mulher, a Márcia, ela sempre fala: pô, você faz música pra fulano, faz música pra Beltrano, nunca fez uma música pra mim. Daí eu falava: amor, eu não faço música, porque pra fazer uma música pra você tem que ser uma música, puta música, né? Oh. E fui enrolando ela, né? Até um dia que acabou saindo essa música. Eu falei: essa música aqui é pra você. Daí eu coloquei: eu não fiz essa música antes pra você, porque punks não falam de amor, né? Uhum. Que é uma frase que eu pincei do Antônio Bivar, lá do primeiro livro que ele escreveu sobre o movimento punk, né? Onde ele já falava ali, os punks, eles não falam de amor. Então eu peguei isso daí justamente para fazer uma música de amor. Eu falei: punks não fazem, por isso que eu não fiz antes. Sim, boa sacada. A história é... Vamos escutar um pedacinho dessa música, Eri? Vamos. Punks Não Fazem Canções de Amor, vamos lá. Você mudou a minha vida. Quando apareceu, eu estava sem saída. Mas você logo notou que eu estava aqui, te esperando. Mas você logo notou que eu estava aqui, te esperando. É bom estar aqui.
falou de amor e de Sim. repente falou E é engraçado que muita gente acabou se identificando. Muito punk velho, que nem eu, assim, né? Que já tá nessa faixa um pouco mais acima dos 40, dos 50. Fala, porra, eu me identifico muito com essa música. Que é exatamente isso. Legal. Então vamos lá. E aí essa turnê, assim, eu vi muitos shows dessa turnê, cara. Eu vi vocês tocar no Centro Cultural da Vergueiro, vi vocês no Adamastor. Teve uma oportunidade que o Carbônica abriu um show pra vocês no Adamastor dessa turnê. Foi um puta show, né, Pô, cara? Foi um show tá marcado na nossa lotado, vida, né? cara. Foi bem legal. Tava lotado aquele dia, foi bem legal. Sim. Né? Vocês chamaram o Clemente pra fazer a participação especial. Foi o vocalista. O Clemente, ele vira e mexe, ele tá junto com a gente, né? Sempre tá envolvido. Foi bem massa, cara. E, enfim, vocês rodaram bastante. E aí, assim, eu não tenho muito registro aí, mas em alguns momentos acho que o Finho voltou, porque tem show de vocês no Show Livre, gravado com o Finho. Então tem, assim, acho que vocês viram e mexem, né? Vocês têm essa relação meio de amor e ódio aí, né, cara? Ele vem, ele volta, e vai e volta, né? Com certeza, com certeza. Pouco tempo depois de a gente ter lançado o último disco, que é O Destino, a gente fez bastante shows, assim, shows legais, tal, mas alguma coisa não estava agradando a gente, que era quando a gente, talvez fosse isso, assim, desagradava o timbre de voz, assim. Mas, e acabamos voltando para vamos chamar o Finho de volta. Aí foi a última vez, aí já foi ideia do Mirão. Não, porque temos que chamar o Finho de volta, porque o Finho que é o cara da banda. Sim. Eu falei, Mirão, você sabe o que vai acontecer, né, cara? Que o Finho, ele volta, fica um tempo, daqui a pouco ele simplesmente desaparece. Todas as vezes foi assim. Acho que ele vai levando, tal, vai curtindo. A hora que ele não tem saco. Entendi. E numa banda, pra trabalhar numa banda, você que é um músico que nem a gente, você sabe que, você tem que viajar, Sim. Você tem que ralar, você tem que estudar, você tem que ensaiar. Uhum. E o Finho, às vezes, ele faltava saco pra esse tipo de trampo, que é um trampo que a maioria dos músicos gostam, né? Sim. A gente não gosta só de estar em cima do palco. O auge é estar no palco, Sim. né? Assim, o palco pro músico é o auge da sua vida. Mas é gostoso você ensaiar. Claro que é. É gostoso viajar, é gostoso carregar instrumento pesado pra caramba. A gente gosta disso, por mais trabalho que dê. Sim, agora sim. o Finho, o saco dele era pequeno pra essas coisas. Entendi. Né? E na hora que ele se injuria, ele dava tchau mesmo, assim. Uhum. E acabou deixando na mão várias vezes. Entendi. Ele saiu da banda e às vezes nem tirou. Mas quando ele tirou também é porque tinha alguma razão, né? Ele deve ter saído umas 3 vezes e a gente tirou ele umas 4. Mais ou menos. Perdeu a conta, né? Talvez mais. Mas eu falei pro Mirão, Mirão, você sabe o que vai acontecer? Não, mas a gente sempre com a coragem. Tá, cara, a gente sempre... Sim. E ele voltou, a gente falou, vamos fazer um disco novo, cara. Não adianta a gente só fazer show. Não, vamos, tal. Mas a ideia dele já estava bem diferente, assim, em termos de dividir composições, sabe? Imagina o cara da sua banda falar assim, não, o Will falar pra você, não vou dividir música com você, não, porque você vai usar o meu nome, o meu talento pra se crescer em si. Não existe, né? É mais ou menos, sabe? Entendi. Não dá. Não dá, né? Não dá. Então, mas pelo visto, vocês desencanaram, né? Pelo visto, porque agora... Sim. Porque a gente nunca se sentiu... A gente foi tentando outros vocalistas, mas a gente nunca se sentiu bem com os outros vocalistas que a gente tentou. A gente não achou um cara certo pra bom. Até que, como o Mirão já tava cantando no projeto dele do Brega Punk, a gente pode até falar assim abertamente, ele não é um vocalista, mas ele conhece música, ele conhece afinação e ele tem um carisma no microfone que poucos têm. Verdade. Então, no palco, a gente se sente muito, a gente toca com muito prazer e se sente muito bem na parte musical. Fora a parte pessoal, sempre vai ter os problemas ali,
cada um tem uma personalidade X ou Y. Em toda banda, em todo casamento, você tem que, para a coisa durar, você tem que se adequar, você tem que abrir concessões, né, para a coisa poder andar. Mas musicalmente a gente se sentiu tão bem que ele falou, não, vai ser, a gente tá feliz com o Mirão cantando. Mesmo sabendo que ele não é nenhum Robert Plant. Uhum. Mas a gente tá feliz, né? A gente tá feliz, cara. Sim. E a gente tá compondo que músicas legal. novas. Que bom. Desde que ele começou a cantar como vocalista do 365, ele começou a escrever também. Eu falei, a gente nunca vai ter a qualidade de letra que o Finho tinha, mas nem por isso a gente vai deixar de fazer. Vamos falar o que a gente sente. Uhum. E ele começou a escrever mais letras e a gente tá fazendo músicas novas assim que tem agradado bastante a gente. E que quando agrada a gente, provavelmente vai agradar grande parte dos fãs e das pessoas que conhecem já o nosso trabalho anterior. Legal. No ano passado, rolando, né, em 2020, vocês fizeram no Kiss Club uma live de 2 horas, cara. Esses caras tocando durante 2 horas e o Miro cantou 2 horas. Um show gigante, cara. E ele segurou a onda, cara. Eu ouvi esse show aí. Se eu não me engano, foi em julho de 2020. Foi uma das melhores coisas que quando começou a pandemia, praticamente parou tudo, né? Sim. E nesse meio tempo aí a gente fez algumas lives, mas o ponto alto, assim, realmente foi essa participação no Kiss Club aí. Foi um convite, assim, que, veio na hora certa pra gente. Legal. E a gente tá muito bem ensaiado, né? Porque a gente gosta de tocar. Então, sempre que a gente pode, a gente ensaia. E quando você ensaia com tesão, então aquela coisa acaba encaixando mesmo, né? O Muniz, que é o baterista original do Fogo Cruzado, que sempre trabalhou com a gente como hold e como amigo, né? Sempre esteve com a gente no 365. Tá tocando uma batera também bem enxuta, mas que serve perfeitamente ali e tal. Ele não é um cara super virtuoso, que gosta de dar vida. Não, ele gosta de fazer um básico, bem feito. Assim, com um andamento bem, assim, um ponto forte do Muniz é a parte do andamento, assim, ele não varia andamento, assim, ele é um reloginho, né? Reloginho. Então, a gente a banda tá bem encaixada, tá bem feliz, e quem tiver a oportunidade de assistir o Kiss Club, vai ver o que é o 365 hoje. O pessoal da Kiss, assim, curtiu demais, assim. Foi bem legal. Só viu elogios, assim, nos comentários. Foi bem legal. Está no YouTube, gente, na íntegra esse show. Tá bem legal, muito bacana mesmo. Só colocar lá 365 Kiss Club que vem o show 2 horas de rock and roll. E isso daí que o pessoal vê no Kiss Club é a mesma coisa. Qualquer show que a gente for fazer, que a gente for tocar, ou qualquer live, que alguém for ter a oportunidade de ver, vai ver a mesma pegada que tá ali no Kiss Club ali. Muito boa. Você vê uma banda tocando com puta tesão. É isso. Uma banda feliz. É verdade. Feliz. Isso transparece para quem tá vendo. Foi para mim que assistiu o show, eu senti isso. Fiquei muito feliz. Com certeza, né? Legal. Oi, amigo ouvinte. Nesse finalzinho do podcast, a cachorrinha ou o cachorrinho do Ari começou a dar uma latidinha, mas dá pra gente conseguir ouvir direitinho o finzinho dessa conversa, tá bom? Então vamos lá, segue o jogo. E até aproveitando que você falou que vocês estão compondo novas músicas, quais são o que o 365 está almejando para o Ari também, né? O que você está almejando fazer daqui curto prazo, quando acabar essa pandemia, ou se vocês estão mesmo assim ensaiando, quais são os próximos projetos, os seus próximos projetos e o do 365, ou o mesmo projeto, né, como você gosta de falar? Eu fiz 3 músicas novas pro Fogo Cruzado, né? A gente gravou 4 músicas, 3 músicas novas que eu fiz. Eu peguei 2 letras minhas, peguei uma letra do Anselmo, que é o baixista, né? O Anselmo, que também é dos Inocentes, também tá no Fogo Cruzado. Nós fizemos 4 músicas novas e 3 dessas. Uma é uma antiga, que é a Berço Esplêndido, aliás, Beirute Explode, que é uma música da fase de 82, Nossa. Que a gente regravou, e 3 músicas novas que eu compus para essa fase nova do Fogo Cruzado. Estamos fazendo músicas novas com o 365. Legal. E quando a gente puder, a gente vai lançar um disco. Legal, Não sei cara. quando vai dar para
para ter 10 músicas prontas para lançar, por onde vai lançar, mas quando der a gente vai lançar um disco novo. E tá em vias de, já tem 4 ou 5 músicas novas, músicas boas. Legal. Com letra do Mirão, e a música minha. E eu tenho umas 6 ou 7 músicas que eu tenho o esboço delas, algumas já 100% prontas, que tá meio que guardada ali para um projeto, tipo um projeto solo que eu nunca tive, então ali meio que guardada. Eu não sei se eu lanço no projeto solo ou se eu boto no 365 mais pra frente, eu não sei ainda. Vai acabar indo pro 365. Que nem eu falei, né? 365 também é um projeto solo. É o seu projeto de vida. Exatamente. Mas é isso aí, Vini. Legal, e cara. agradecer bastante aí o espaço. Poxa, eu que agradeço o seu tempo. A gente tá quase 2 horas conversando. Pela dificuldade que foi. Não, deu tudo certo, cara. Técnica aí, mas puta prazer, assim. Ainda mais de quem tá na mesma vida que a gente tá, né? Estamos na luta. O Carbônica desde quando, acho que faz uns 10 anos, né, que vocês vieram aqui em casa, né? Sim. Pra fazer aqui, mais, né? Faz uns 12 anos, cara. Uns 12 anos. Lance da revista, depois aquela participação que eu tive de tocar com vocês também no show foi muito legal. Foi. E eu sempre gostei muito do Carbônica. E como eu falei, é uma das bandas que merecia mais visibilidade do que era pra ter, né? Obrigado, do que teve, apesar de ter. Carbônica é uma das grandes bandas aí de Guarulhos, com certeza, da história. Valeu mesmo. E pra gente achar o 365, cara, deixa os seus contatos aí, a sua rede social, pra quem quiser te seguir, mandar mensagem pra você. Você usa Instagram, você usa Facebook? O que você atualmente gosta de usar aí pra ter contato com as pessoas? Quem quiser mandar mensagem pra gente, entrar em contato, comentar, tiver alguma curiosidade. Tem muita gente que gosta, né? Muita gente nova através da internet. Sempre que a gente vai tocar, sempre tem um pessoalzinho novo cantando todas as músicas, né? Porque o legal da internet é isso, né? O cara que conhece uma banda e curte, e ele vai atrás, ele consegue muita coisa daquela banda. Então é uma coisa que chega a impressionar. Às vezes você vai fazer um show e tem um pessoalzinho ali de 18 anos cantando todas as músicas ali, com puta tesão, assim. Isso é muito legal. Show. Você vê que um trabalho que você está fazendo vai se renovando e provavelmente vai continuar rolando, mesmo depois, quando a gente já não estiver mais aqui, esse trabalho vai continuar, né? Vai estar ali. Vai eternizar. Fazendo parte, vai acabar se eternizando e fazendo parte da vida de muita gente. Legal, Ari. Então é isso aí, só agradecer a vocês aí, tamo junto. Tamo junto, cara. Muito obrigado pelo tempo, a gente ficou quase 2 horas conversando, mas com certeza a gente registrou um pouco da sua história e vai ficar aí pro pessoal ouvir pra sempre. Legal, cara, muito obrigado mesmo. E até uma próxima oportunidade aí nos palcos ou num bar pra gente... Com certeza, estamos precisando fazer umas coisas juntos aí, né? 365 e o Carbônica. Com certeza, cara. Portas extremamente abertas pra vocês sempre. Obrigado, Ari. Valeu, Vini. Obrigado, cara. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, abração. Abraço. Falou. Abraço. Isso aí, conversamos com Ari Baltazar, da banda 365. Muito obrigado a todos. E bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Este episódio foi financiado com recursos da Lei Aldir Blanc, através do Funcultura, o Fundo Municipal de Cultura do município de Guarulhos.